preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala-me e manda a palavra, Senhor, em meu coração. Boa noite, irmãos, irmãs. Boa noite, família. Você, casal que está aí na sua casa, seja bem-vindo mais uma vez a esse grupo de oração da Renovação Carismática Católica, da Igreja Católica. Então, seja bem-vindo nessa noite. E a palavra que nós vamos ouvir e vamos refletir um pouco, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Você que está em casa e queira localizar a palavra do Senhor, palavra de Jesus, Mateus capítulo 16, versículo 13. O tema dessa noite, fé e conversão. Eu convido você para ficar mais um pouquinho conosco com a palavra. Te garanto que algo novo acontecerá pela palavra de Deus na sua vida, na nossa vida. Mateus 16, versículo 13. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Palavra de Jesus para nós diz assim: Pedro exprime sua fé em Jesus. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhes disse: feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue quem te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por causa de mim, recobrá-la. Que servirá ao homem ganhar o mundo inteiro, se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós estamos com o texto bíblico que vem falar para nós sobre fé, e posteriormente Jesus que convida, chama e diz qual é o caminho: a renúncia, a conversão. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito na fé e conversão, nós precisamos caminhar um pouco noutra graça que Deus concedeu à humanidade, antes de convidar a humanidade
a ter fé, de se manifestar à humanidade para que ela tenha fé. É a obra da reconciliação, a obra da misericórdia. A palavra de Deus diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fomos salvos. Irmãos, antes da fé, Deus fez uma obra de reconciliação, uma obra de misericórdia. A humanidade estava em pecado, estava distante de Deus. E sem o homem, sem a mulher, sem a humanidade fazer nenhuma atitude de busca de Deus, de conversão, de mudança de vida, de procura de Deus, Deus teve misericórdia da humanidade. Deus teve misericórdia de todos os homens, de todas as mulheres. O amor de Deus, ele não olhou para as atitudes dos homens, as atitudes das pessoas. O amor de Deus foi além. E por esse amor que nós não entendemos, nós não conseguimos compreender, Deus enviou ao mundo o seu Filho Jesus Cristo. Nós não entendemos esse amor. Nós não compreendemos esse amor. Às vezes a gente esfria no amor de Deus porque queremos compreender o amor de Deus. E quando a gente tenta compreender, a gente esfria no amor de Deus. Então, irmãos, o Pai enviou o Filho ao mundo e morreu numa cruz para nos salvar. Deu a vida por cada um de nós. Então eu quero dizer o quê? Na obra da reconciliação, para que nós possamos ter a fé, que Deus, Ele criou o mundo, criou a natureza, Ele criou os homens, criou os animais, criou todas as obras, vento, ar, lua, criou tudo. Ele foi se manifestando, Ele foi se revelando, Ele foi se dando a conhecer ao homem. Ele foi pouco a pouco, pedagogicamente, na capacidade do homem, nas limitações do ser humano, ele foi mostrando para a humanidade um pouco da grandeza que ele é. E por fim, ele se revelou poderosamente através de seu Filho Jesus. A misericórdia plena foi a vinda do Filho de Deus ao mundo. E esse Filho de Deus que veio ao mundo, ele morreu numa cruz por cada um de nós. Foi um ato. Todo ato que Deus realiza é um ato perene. Então, esse ato da morte de Jesus na cruz para salvar a humanidade, ele é um ato perene. O que quer dizer isso, um ato perene? Aconteceu sim, há 2000, digamos, anos atrás, mas ele não passou esse ato da morte de Jesus, que a cruz de Jesus ficou suspensa entre a terra e o céu, ele não passou. Todo ato, toda atitude, toda ação de Deus, ela é perene, ela é constante. Então, ainda hoje, a cruz de Jesus, ela continua de pé, ela continua erguida, e todo ser humano, cada pessoa, seja quem for, adúltero, drogado, pessoas que vivem distante, nunca rezaram o Pai Nosso, nunca rezaram a Ave Maria, aqueles que bebem, aqueles que estão distante da família, aqueles que estão desesperados nas drogas, no alcoolismo, na depressão, seja quem for e como esteja, se procurar Jesus na cruz,
O sangue de Jesus continua hoje sendo derramado, vertido. O sangue de Jesus continua hoje lavando, purificando a raça humana e dando à humanidade a redenção. Então, irmãos, essa revelação, essa manifestação desse amor extremo de Deus, desse amor imerecido, um amor que não merecemos, essa manifestação do amor de Deus é o leque aberto para que nós possamos crer. Aí vem agora a pergunta. Eu faço essa pergunta a mim e faço essa pergunta para você. Na verdade, o que é ter fé? O que é crer? Né? O que é ter fé? Aqui, as anotações diz: primeiramente, é preciso esclarecer que para o homem, para mim e para você, não é fácil, nem é difícil ter fé. Veja bem, para mim e para você, não é fácil e nem é difícil ter fé. É impossível. Para mim e para você, não é fácil nem é difícil ter fé. É impossível. Por que, Ildevan? Como é que é isso? Porque a fé, meu irmão, a fé, a gente crê em algo que a gente conhece. E Deus deu à humanidade a se conhecer. O homem não podia conhecer Deus. Para o homem conhecer Deus, Deus teve que se revelar. E a revelação de Deus para a humanidade qual foi? A criação, as profecias, a palavra, Jesus Cristo, a igreja que hoje nos guia, nos conduz. Então, nunca o homem conseguiria ter fé. Nunca o homem chegaria a ter fé, porque a fé é algo impossível para o homem. Na verdade, o catecismo da Igreja Católica diz para nós que a fé é um dom sobrenatural que Deus coloca no homem. Então, a fé é um dom. Eu não me dou a fé. Eu não coloco a fé em mim. Não. A fé é um dom que Deus coloca. É um dom sobrenatural. Quer dizer, acima de nossa capacidade. Acima de nossa natureza. É Deus que vem do sobrenatural. Coloca em nós. Então nós recebemos de graça a revelação, a manifestação, o dar-se a conhecer de Deus, do amor de Deus, da misericórdia, da obra de redenção, da encarnação de Jesus, a obra da salvação e da ressurreição. Recebemos tudo de graça. Então, vem o dom da fé, Deus coloca em nós. Diante desse amor revelado pelo Senhor, pela criação, pela palavra, pela encarnação de Jesus no ventre da Virgem Maria, pela morte e ressurreição de Jesus, por esse mistério revelado, vem para o homem, a vontade do homem, responder a Deus. O homem, ele é chamado a dar uma resposta de amor a Deus. Diante de um amor que se revela, diante de um amor que se apresenta, diante de um amor que se coloca diante de você, o homem se sente impulsionado a dar uma resposta para esse Deus que só ama, né? O homem sente-se impulsionado a responder esse amor de Deus. Responde o homem para Deus. O homem responde para o amor de Deus. É como aquele homem da pérola preciosa, do tesouro escondido. O homem sai à procura
de tesouro, encontra um tesouro no meio do campo. Ele encontra o tesouro, aquele tesouro que ele encontrou é raríssimo, riquíssimo, grandiosíssimo. Ele pega e esconde novamente o tesouro, volta para casa, vende tudo que tem e volta para comprar o tesouro. Então, a fé, o dom da fé, é justamente conhecer, experimentar, conviver, mergulhar nesse tesouro, descobrir o tesouro. Quem descobre Jesus, descobriu o tesouro. Quem descobriu a fé em Jesus, descobriu o tesouro escondido. Vai, não se suporta mais, não aguenta mais, faz o homem como o homem do tesouro. Vende tudo e vai comprar o tesouro. Quer ficar com o tesouro? Compra o campo, fica com o tesouro. Então, a fé é isso, acreditar naquilo que não se vê. Nós não estamos vendo Deus Pai. Nós não estamos vendo Jesus fisicamente. Nós não estamos vendo o Espírito Santo, que é um ser espiritual. Não estamos, mas nós estamos vendo sim a Trindade Santa pelas manifestações da criação. A manifestação pela palavra, a manifestação da encarnação de Jesus, da ressurreição, a manifestação dos sacramentos da igreja, a Eucaristia, a confissão. Em todas essas graças, Deus se revela, continua se revelando, Deus se faz presente. Diante dessas graças, desse amor manifesto, o homem, quando descobre, ele não se contenta. Quero dizer mais, aquele que experimentou Jesus, que descobriu o tesouro, ele entende a palavra de Jesus que disse: aquele que me quer seguir, renuncie a si mesmo. Olha o que Jesus está dizendo. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo. Jesus não disse, primeiro, renuncie à bebida. Não. Jesus não disse primeiro, renuncie aos amigos. Não. Jesus não disse primeiro, renuncie ao dinheiro. Não. Jesus disse primeiro, renuncie-se a si mesmo. Quer dizer o quê? Renunciar primeiramente à própria vontade. Não existe algo mais difícil no ser humano do que renunciar à sua própria vontade. Não existe algo mais tenebroso, funesto para o homem voltar-se e se entregar a Deus do que o homem deixar o seu querer, a sua vontade de lado. Dizer, não, eu não vou me atender, eu não vou fazer aquilo que estou querendo. É algo mais difícil que existe na face da terra. Não é difícil deixar de beber, não é difícil deixar outros pecados. O mais difícil, primeiramente, é se negar. Minhas vontades não, agora de Jesus. Meu querer não, agora o querer de Jesus. Quando o homem descobre o amor, só tem um remédio para o homem negar a si mesmo. É quando ele encontra esse Jesus. Quando encontra esse Jesus, ele tem a atitude de negar a si mesmo. E quando o homem, a mulher, não nega a si mesmo, não deixa suas vontades, não se converte, é porque ele ainda não encontrou Jesus. Não existe uma fé sem obras, diz São Tiago. A maior obra que o homem pode fazer é negar a si mesmo. Não é dar uma esmola, não é dar um pão, é obras sim corporais, é obra de caridade, deve-se fazer, mas a maior obra pela fé, que a fé constrói na vida de um homem, é a renúncia a si mesmo. O que Jesus disse, a primeira palavra, não foi, vai renuncia pai e mãe, vai renuncia ao dinheiro, vai renuncia à bebida, não. A primeira coisa que Jesus pediu foi, renuncia-se a si mesmo. É porque é o mais difícil. É o mais difícil. E o único remédio de nós, eu, você, a humanidade, nós renunciarmos a nós mesmos, é quando nós encontramos esse amor.
um amor imerecido, um amor que o nosso coração não entende, nossa cabeça não raciocina. Quando encontramos esse amor, quando encontramos Jesus, aquele que era Deus e é Deus, aquele que não tinha corpo humano, e veio ao mundo e se encarnou, recebeu uma carne como a nossa, se vestiu da humanidade, como diz a carta aos Hebreus, se vestiu de nossa humanidade, por amor a nós, aceitou. Ele pediu até ao Pai: Pai, afasta de mim esta cruz, afasta de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, mas a vossa vontade. Irmãos, esse amor, Jesus de Nazaré, o Senhor, aquele que deu a vida, aquele que é a vida, aquele que é o nosso amanhecer do dia, o entardecer, a noite, a madrugada, que nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda quando eu for falar, Senhor, que eu não fale bobagem, Senhor, quando eu for me investir, quando eu for, Senhor Jesus, orar, que eu saiba orar, Senhor, todos os dias, Senhor, que eu seja uma sentinela no teu amor, que eu te procure, meu Deus e meu Senhor, que minha vida não seja minha não, Senhor, seja tua, meu Pai. Então é esse amor, meu irmão, que transforma a nossa vida. Não é categoricamente ser religioso, não é tecnicamente estar na igreja, não é isso, não é um Jesus que se adapte às minhas vontades, não é isso, meu irmão. Tem que mudar a nossa vida, temos que orar, temos que procurar a palavra, temos que procurar a Eucaristia, nos confessar. Nós precisamos buscar para aumentar essa fé, buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Deus que nos ama, que nos deu a vida, que um dia nos espera na casa celestial. Precisamos sim desse Senhor. Esse amor é Jesus, não há outro. E tua vida nessa noite, tua casa, tua família, o teu trabalho, o teu coração, o teu interior, tuas vontades, teus sentimentos, o teu ser, nessa noite, meu irmão, pode ser mudado pelo amor que o mundo não merece, mas veio para nós, veio nos resgatar. Então, meu irmão, minha irmã, eu te convido agora, coloca a tua mão no teu coração e diz comigo essa simples oração. Diz assim: Pai, eu aceito o teu amor que veio por meio de Jesus. Diga isso: Pai, eu aceito o teu amor que veio por meio de Jesus. Pai, eu aceito o teu amor que veio por meio de Jesus. Pai, eu aceito o teu amor que veio por meio de Jesus. Pai, eu aceito o teu amor que veio por meio de Jesus. A última vez dizer: Pai, eu aceito o teu amor que veio por meio de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre